Todos acharam? Tiago, capítulo 3, verso 13 em diante. Glória a Jesus. Lá no finalzinho, você volta antes das epístolas de João, de Pedro, você encontra Tiago, depois de Hebreus, capítulo 3, isso, verso 13 em diante. Amém? Diz assim a palavra de Deus: quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar agradecendo pela palavra que temos lido. Querido Pai, nós te somos gratos, Senhor. Muito obrigado por nesta noite podermos nos reunir na tua casa, podemos louvar o teu nome, também receber de ti, Senhor, a instrução por meio da tua palavra. Que o teu Santo Espírito, nosso professor por excelência, venha iluminar o nosso entendimento, nos dar sabedoria e graça, nos conduzir aqui, Senhor, debaixo da verdade da tua palavra, para que possamos aprender dela, ser guiados por ti, Senhor, e viver de acordo com a tua escritura. Assim fala conosco e continua nos dirigindo em tudo pelo teu Espírito Santo, para a glória do teu nome, para a edificação do teu povo. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido irmão. Deixe sua Bíblia aberta no texto que nós já lemos. Nós vivemos tempos muito difíceis. E quanto mais difíceis são os tempos, mais nós precisamos de sabedoria e discernimento para viver bem. No geral, o que é ter discernimento? É a capacidade de você compreender, avaliar as coisas, ter bom senso, ter clareza, separar o certo do errado, o bom do ruim. E para ter discernimento, é indispensável que se tenha sabedoria, ou seja, o conhecimento do que é verdadeiro, do que é certo, e esse conhecimento sendo aplicado à nossa vida é o que de fato é um sinal de sabedoria. Quem tem discernimento anda de forma sábia, não se deixa levar por qualquer conversa, mas tem uma direção para a sua vida. No entanto, nós vamos ver que para que nós tenhamos realmente esta segurança de discernimento, de sabedoria, é preciso que nós tenhamos parâmetros para avaliar o certo, o errado. E para o crente, obviamente, o parâmetro é a palavra de Deus. Ela é a bússola, ela é a lâmpada que ilumina a caminhada. Ela é a direção que o Senhor nos dá. E quando nós, então, pensamos nisso, queridos, vemos que precisamos cada dia conhecer a palavra de Deus, porque existem muitas fontes de sabedoria, de conhecimento ou de ideologias que nós todo dia tomamos contato com elas por aí. Quando olhamos o texto de Tiago que nós lemos nesta noite, ele está falando sobre o viver sábio. E ele diz que existem 3 fontes de sabedoria: a sabedoria que vem do alto,
A sabedoria que é humana e a sabedoria que é até diabólica. E nós precisamos então discernir quais são as ideologias, porque o que é uma ideologia? É o estudo das ideias, o conjunto de pensamentos que rege uma sociedade, que rege um povo. São as doutrinas que dão a visão de mundo para as pessoas. Então nós precisamos discernir que ideologias nós estamos ouvindo e quais nós precisamos selecionar para dar realmente atenção e guardar para nós apenas aquelas que estão de acordo com a palavra de Deus. Porque aquilo que nós tomamos como sabedoria para a nossa vida, aquilo que elegemos como regra para a vida, é o que nos faz tomar decisões, é o que nos guia nas nossas decisões e atitudes, e portanto nós precisamos entender sobre as fontes de sabedoria e como nós devemos aplicar isso à nossa vida. A questão que nós iremos pensar hoje é: qual é a sabedoria que te move? Qual é a fonte de sabedoria, de conhecimento que faz você escolher as atitudes na sua vida? E fazendo assim, nós podemos entender que há a necessidade de ouvirmos e de guardarmos a sabedoria que vem do alto, e não a que vem de outras fontes, para que nós possamos viver de maneira a agradar a Deus. Tiago começou o seu texto dizendo: quem é sábio e inteligente, mostre por suas obras, em mansidão de sabedoria. A verdadeira sabedoria, queridos, não é aquela que alguém fala da boca para fora, mas é aquela que se vive, que se aplica à vida. Tem gente que diz: eu sou isso, eu sou aquilo, mas é só da boca para fora. Tem gente que diz: eu sou ateu, graças a Deus. Ele diz que é ateu. Uma cena que ficou conhecida, marcada na política brasileira há muitos anos atrás. Na época, o presidente da Câmara do Partido Comunista, que se dizia ateu, e num momento de desespero ele disse: gente, pelo amor de Deus, vamos ter calma, vamos. E aí você vê o que é que realmente está no coração e que tipo de conhecimento move a pessoa. E aí Tiago nos diz que a verdadeira sabedoria se vive, e há 3 fontes diferentes de sabedoria. Primeiro, a sabedoria que vem do alto. É a sabedoria que nós encontramos na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. 1 Timóteo capítulo 3 e o verso 16, ele vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua segunda epístola, ele também diz que nenhuma profecia foi produzida por vontade humana, mas o Espírito Santo é que soprou, é que revelou. Então a sabedoria do alto é aquela que vem da palavra de Deus. Mas também há a sabedoria que vem dos homens. Lá em Mateus capítulo 15, o verso 9, Jesus está falando sobre a diferença entre o que a palavra de Deus diz e o que os homens querem impor, até em aspectos religiosos. E ele disse: este povo em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aquilo que eles estavam colocando, que tinha que lavar as mãos não sei quantas vezes, não era sabedoria divina, não era mandamento divino, e sim coisas do homem. E nós precisamos separar o que é do homem e o que é de Deus. Mas quando o apóstolo Paulo escreve na primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, e o verso 1, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos
alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então nós vemos que claramente existem 3 fontes de conhecimento. Aquela que vem do alto, que é de Deus, que está na Bíblia Sagrada. E nas outras formas como Deus se revela, mas sempre em verdadeira harmonia com as Escrituras. Porém, há também a sabedoria humana. E ainda para complicar mais, há a sabedoria, ou seja, o conjunto de conhecimentos que tem origem diabólica, demoníaca, e que, no entanto, muitas pessoas querem seguir isso e até mesmo impor este tipo de atitude às outras pessoas, e nós precisamos discernir então qual é a sabedoria que irá mover a nossa vida. Nós percebemos que Tiago diz como discernir qual é a sabedoria que move alguém. Ele disse: a sabedoria é mostrada pelas obras que você pratica. Não adianta de nada falar. Aquilo que vivemos é o que de fato nos move. Alguém pode dizer: eu não gosto disso, eu gosto daquilo, mas quando está na hora que realmente precisa e ele vai mostrar uma preferência, aí sim você sabe qual é a coisa que ele realmente gosta. Ou seja, é pelos frutos, é pela vida que nós discernimos qual é a sabedoria que move uma pessoa. Aliás, o Senhor Jesus já deixou isso muito claro quando disse que é pelos frutos que uma árvore produz que você conhece que árvore ela é. Mateus capítulo 7, o verso 15 em diante, o Senhor diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E ele diz: pelos seus frutos os conhecereis, porque não dá para colher uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim a árvore boa produz frutos bons e a árvore má produz frutos maus. Você de longe pode olhar uma árvore e ficar em dúvida: será que é uma mangueira? Será que é um cajueiro? Será que é uma laranjeira? Quem não conhece muito pode ficar em dúvida, mas quando chegar perto e ver qual é o fruto, agora não tem mais nenhuma confusão, porque você não vai encontrar um caju numa mangueira, nem uma laranja num coqueiro. Cada árvore produz de acordo com a sua espécie. Da mesma maneira, Jesus está dizendo que as pessoas revelarão por seus atos, por suas atitudes, quais são as verdades que dominam a sua vida, quem de fato ela é. Então vamos olhar algumas características da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que é humana e até mesmo da sabedoria que é diabólica, para que nós possamos discernir entre estas coisas e escolher qual a verdade, qual a sabedoria que irá mover a nossa vida e determinar as nossas escolhas. Primeiro, ele diz que há uma sabedoria que vem do alto, e que essa sabedoria que vem do alto não é outra coisa senão a direção do Espírito Santo para a nossa vida. Como nós podemos, então, caracterizar a sabedoria que vem do alto? Podemos dizer que é a inclinação do ser humano pelo Espírito Santo de Deus, que o leva a julgar, a querer e a agir de modo a fugir do pecado e agradar a Deus com a sua vida. A sabedoria que vem do alto, Tiago diz que ela é expressa primeiro em mansidão. Mansidão de sabedoria, ele disse no verso 13. Depois ele explica melhor e diz no verso 15 que a sabedoria que desce do alto, ela é... Aliás, no verso 17 ele diz: mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois ela é
pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Veja que a sabedoria lá do alto, queridos, ela é algo que leva o homem a viver exatamente demonstrando aquilo que Paulo chamou de o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, Paulo disse, é amor. E Tiago diz que a sabedoria lá do alto, ela é gentil, amigável. Paulo diz que o fruto do Espírito é alegria, paz. E Tiago diz que é na paz que se semeia o fruto da justiça. Paulo diz que o fruto do Espírito é longanimidade, bondade, é temperança. E Tiago diz que o fruto do Espírito, ou que a sabedoria do alto, ela produz exatamente essas características. É amigável, é pura, é gentil. Então você vê que aquele que é movido pela sabedoria do alto é uma pessoa que, em primeiro lugar, ela vive bem com as pessoas, porque ela é amigável, ela é uma pessoa pacífica, ela é uma pessoa que busca viver em união com as pessoas. E isto só é possível pela ação do Espírito Santo, que gera em nós algo muito importante chamado humildade. O humilde geralmente é pacífico, geralmente é tranquilo. Por quê? Porque é do orgulho, do egoísmo, que surgem muitas disputas no meio das pessoas. Quando você vê alguém degradando o outro e exaltando a si mesmo, você sabe que ele está movido por uma sabedoria que não vem do alto. Está movido pelo egoísmo, está movido pelo orgulho, se julga superior às outras pessoas. Quando o apóstolo Paulo diz, na realidade, que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, lá em Filipenses capítulo 2. Veja que a sabedoria que vem do alto leva, Tiago diz, a viver uma vida que é pura, e ele diz também sem fingimento. Ou seja, é alguém verdadeiro. E verdadeiro, queridos, não é necessariamente aquela pessoa que diz tudo na bucha. Tem gente que não mede as palavras e diz, não, porque comigo é assim, eu sou verdadeiro. Às vezes não é verdadeiro, é uma pessoa que não tem sabedoria por não medir as palavras. Porque ao mesmo tempo que Tiago diz que a sabedoria do alto nos leva a ser verdadeiros, sem fingimento, mas ele também diz que ela é cheia de misericórdia, de gentileza e de amabilidade. Então ser verdadeiro é não ser hipócrita, é não dizer que é o que não é, mas ser verdadeiro é, em humildade, reconhecer quem somos, as nossas fraquezas. Às vezes nós agimos e magoamos alguém, mesmo sem querer, mas por palavras que não medimos, por atos que não pensamos, ou até por coisas que nós nem sabíamos, nós magoamos alguém. E não há nenhum problema em reconhecermos isso e em pedirmos perdão. Pedir perdão é uma medida de grandeza. Quem pede perdão está dizendo, eu não sou perfeito, mas eu quero acertar, eu quero viver bem. Só não diga como alguém disse, eu estou errando tentando acertar. Não, você errou porque você é falho, eu também. Todos nós somos. Nem sempre erramos porque queremos acertar. Às vezes erramos porque nós não tínhamos um bom conhecimento ou porque não medimos aquilo que fazemos. Mas quando nós vivemos pelo Espírito, nós devemos buscar viver em paz, em gentileza, em amabilidade e não buscando agradar a nós mesmos, porque esse foi o grande exemplo do Senhor Jesus. Paulo escreve aos
Gálatas capítulo 5, e ele diz assim: irmãos, vocês foram chamados à liberdade, no verso 13, mas ele diz, mas que essa liberdade não seja usado para dar ocasião à carne, mas servir aos outros em amor. Nós somos livres, sim, somos livres, mas não somos livres para não andar em amor, nem somos livres para não ter uma vida de servir aos outros. Às vezes o crente precisa medir as suas palavras, as suas atitudes, para não ferir alguém. E quando ele faz isso, o mundo diz, você é besta. Mas Tiago diz, você é sábio. Você anda de acordo com a sabedoria que vem do alto. E essa é a melhor sabedoria, a mais pura e a que deve reger a nossa vida. Devemos ler a palavra, mas não apenas para conhecer as letras. Devemos ler a palavra para colocar em prática na nossa vida aquilo que nós lemos nela. Porque alguém já disse que de cada 100 homens, um lê a Bíblia, os outros 99 leem o crente. Você conversa com uma pessoa que não é crente, ela não lê a Bíblia. Mas quando vê alguém agindo errado, diz assim, isso não é coisa de crente. Pergunte qual é o versículo que diz que não é coisa de crente, que ela não sabe. Mas ela sabe que isso não é coisa de crente. Por quê? Porque ela conheceu algum crente de verdade que vivia de acordo com a palavra de Deus e, portanto, aquilo foi um parâmetro para a sua vida. A verdadeira sabedoria vem do alto e nós precisamos colocá-la em prática na nossa vida. Mas Tiago diz que há uma segunda fonte de sabedoria que nós precisamos discernir qual é. E ele diz que há a sabedoria que vem do alto, mas também há a sabedoria que é terrena, animal. Animal, que ele quer dizer aí, é uma sabedoria que é própria das coisas sensuais, das coisas que dizem apenas da sobrevivência ou dos sentidos humanos. O que é que caracteriza a ideologia puramente humana? É a inclinação do homem de acordo com a natureza decaída, que normalmente o leva a querer viver em vantagem, puxando mais para si do que para os outros. É o espírito que move o individualismo, o egoísmo, o amor desordenado e também o apetite desordenado em muitas áreas da vida. O homem, a sabedoria do homem decaído, ela é sensual. O que é sensual? Sensual quer dizer de acordo com os sentidos. A pessoa vive somente para aquilo que agrada a seus olhos. Vive somente para aquilo que agrada ao seu paladar. Vive somente para aquilo que lhe dá prazer de muitas maneiras. Esta é a sabedoria verdadeiramente humana. Humana não do homem como Deus o criou, mas como o homem se tornou depois da queda. Nós vamos ver, queridos irmãos, que o homem, em sua sabedoria puramente terrena, ele só busca suas vantagens. Ele só busca estar em superioridade às outras pessoas. Você vai encontrar muitos ditados expressando essa sabedoria, né? Em farinha pouca, meu pirão primeiro. Alguém diz, então se não tem muito, primeiro eu. Essa é a sabedoria do homem. Jesus falou sobre isso lá em Mateus capítulo 15, quando alguns estavam reclamando que os discípulos estavam quebrando a tradição de não lavar as mãos. E Jesus vai fazer uma denúncia dizendo, não, vocês é que quebram a lei de Deus. Porque vocês dizem assim, o que eu poderia dar a meus pais vai ser dado como oferta a Deus.
e assim vocês quebram o mandamento do Senhor. Que na realidade, quando alguém dizia, o que eu daria aos meus pais, eu vou dar como oferta ao Senhor, ele não estava sendo bonzinho com Deus. Primeiro, porque Deus não precisa de dinheiro. E segundo, porque o que ele estava dizendo na realidade é, eu vou guardar para dar como oferta a Deus algum dia. Em vez de ajudar os seus pais, ele ficava acumulando aquele dinheiro. Mas só Deus sabe se realmente um dia ele iria dar aquilo no templo. Quando Jesus, na realidade, disse que nós devemos, citou o mandamento, honra teu pai e tua mãe, porque isso é um mandamento com promessa. Da mesma maneira, nós vamos ver quando, em Mateus capítulo 16, Jesus disse que precisava entregar a sua vida para resgatar o homem, que o Filho do Homem iria a Jerusalém, lá ele seria preso e ele seria morto. Pedro chama Jesus à parte e diz assim, Senhor, capítulo 16 de Mateus, verso 22, Senhor, não diga nunca mais isso. Pedro começou a repreender Jesus. Olha que ousadia de Pedro. Isso não vai te acontecer, Senhor. E Jesus disse assim, para trás de mim, Satanás, porque tu só compreende as coisas que são dos homens e não as que são de Deus. O que são as coisas dos homens que Jesus estava dizendo aqui? Pedro estava dizendo, não, Jesus, o Senhor não deve se entregar pelos outros. O Senhor não deve entregar a sua vida por ninguém. Cuide do Senhor mesmo. Se proteja, se cuide. Essa é a vontade do homem. Primeiro eu estou em primeiro lugar. Eu que tenho que ser cuidado. Eu que tenho que estar na frente. Mas a de Deus, Jesus disse, não, Senhor, você não compreende as coisas que são de Deus. As coisas que são de Deus é assim, eu faço para os outros, mas Deus me dá de volta, porque Ele é bom. Eu sirvo e eu sou abençoado quando eu sirvo, porque essa é a sabedoria que vem de Deus. E Jesus disse assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Mas ele disse no verso 25, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. É quando você abre mão do controle da sua vida e entrega a Jesus que você realmente ganha a sua vida. É quando você desiste de ser primeiro eu e coloca primeiro o Senhor e a sua vontade, que aí você realmente passa a ser alguém que tem a vida, a melhor vida que Deus tem para nós. Então a ideologia humana, queridos, ela é caracterizada pelas obras da carne. Tiago diz que é das disputas, é das contendas que se mostra esta sabedoria. E lá em Gálatas capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo disse, as obras da carne, que é um conjunto de vícios, de defeitos, que mostram exatamente contendas, disputas, um desregramento de alguém que vive sem temperança, e de muitas outras coisas que nós já lemos e estudamos na palavra de Deus, que incluem impureza, lascívia, prostituição, inimizade, contenda, facção, dissensão, inveja, bebedice, orgias, e Paulo diz, e outras coisas semelhantes a essas. Até mesmo a psicologia, ou seja, o estudo da alma humana, diz que o que caracteriza as pessoas ruins é a pessoa que, em primeiro lugar, é narcisista, valoriza mais a si mesmo. Narciso é uma personagem da mitologia que apaixonou-se por si mesmo, pelo seu reflexo na água, e tentando abraçar essa pessoa, acaba morrendo afogado. Há também outro traço que é a falta de empatia com as pessoas. A pessoa que muitas vezes vive querendo manipular as outras pessoas para fazer o que ela quer e não busca conhecer as pessoas e ajudá-las. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que aqueles que são guiados pela sabedoria humana, eles
vivem apenas assim, ferindo os outros e se perdendo, achando que conseguem dominar a sua vida e a dos outros de maneira melhor. Normalmente, estas pessoas dominadas pelo egoísmo, elas pressionam as outras pessoas que aceitem as suas opiniões, independentemente delas serem verdadeiras ou não. E não se engane, queridos irmãos, hoje nós vivemos um tempo terrível nesse aspecto, onde a verdade não importa, mas importa o que alguém diz ou sente e quer que nós aceitemos isso como sendo a sua verdade. Mas não basta dizer, é a minha verdade. Ele quer que eu aceite como sendo verdadeiro. Hoje vivemos uma época em que as pessoas estão negando a sua identidade. Começa com a questão de, eu não sou do gênero que eu nasci. E daí por diante, é tanto tipo de não aceitação que hoje está virando uma coisa sem qualquer controle. Tem gente que não se vê mais como humano, mas se vê como cachorro, como gato ou outro animal. A primeira reunião feita na Alemanha para pessoas que se sentem como cachorro juntou mais de 200 pessoas. Só lá, imagine pelo mundo afora. Há pessoas que não se aceitam mais com a saúde que têm. Eu já li sobre pessoas que cegou os olhos porque se sentia um cego, se identificava como um cego. Gente que se amarra na cadeira de roda porque se identifica como um aleijado. A que ponto nós vamos chegar? Aí vem os memes também, né? Tem o transsocial, é o pobre que se sente rico, né? Tem o transnacional, é o brasileiro que se sente argentino ou europeu. Mas tudo isso fala de pessoas que têm uma opinião sobre si mesmas, e elas não querem saber se isso é verdade ou não, mas elas querem impor às outras pessoas esta opinião. Elas precisam aceitar, precisam considerar. Olha, que a pessoa se julgue uma cabra, um bode ou qualquer outra coisa, isso aí é um problema dele. Agora eu não posso aceitar isso e tratá-la desta maneira, porque isso não é verdadeiro. E Tiago diz que a verdadeira sabedoria, ela é expressa na verdade, porque ele diz, não mintam contra a verdade, negando a sabedoria que vem do alto. Agora, além da sabedoria humana, que é terrível, nós temos a sabedoria que Tiago chama de sabedoria diabólica ou demoníaca. Nós já citamos, o apóstolo Paulo diz, nos últimos tempos, alguns darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Há ideias, queridos. Há coisas que alguém quer colocar na nossa mente como sendo verdadeiro. Há conceitos e há certas atitudes que alguém quer que nós tenhamos, que na realidade não é nem sequer humana, mas é de origem diabólica, demoníaca. O que caracteriza alguém que é inspirado por esse espírito demoníaco? É a tendência para o homem agir de maneira perversa e diabólica, caracterizando-se então como alguém que segue as ordens ou as inclinações do diabo. A principal característica de ação do diabo está expresso nas Escrituras quando o apóstolo Paulo disse, escrevendo 1 Timóteo capítulo 3 e o verso 6, ele diz, não coloque no ministério alguém novo convertido, para que ele não venha a se ensoberbecer, caindo na mesma condenação do diabo. Qual é a grande característica do diabo? A soberba, o orgulho.
E outra grande característica de Satanás é que ele trabalha sempre pelo engano. Pelo engano. O Senhor Jesus, em João capítulo 8, verso 44, diz: o diabo nunca se firmou na verdade. Quando ele age na mentira, ele age daquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás, então, é marcado pelo orgulho e é marcado pelo engano, pela mentira como suas principais características. Nós vamos ver que lá na tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, o diabo vai aparecer a Jesus. E a primeira tentação ele diz: transforme essas pedras em pães se você é filho de Deus. Parece que ele está sugerindo: você não é quem diz que é? Se você é realmente esse ser extraordinário, então atenda à sua necessidade, como alguém que só pensa em si mesmo. Jesus disse: não, porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo: eu não faço o que você manda, eu faço o que meu Pai orienta na sua palavra. Mas agora nós vamos ver que o diabo vai levar Jesus até em cima do monte, aliás, do templo, e diz: salte daqui para baixo. Ele queria que Jesus aparecesse numa exibição de poder para ser aclamado pelas pessoas. Jesus disse: não, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não é movido pela exibição, Jesus não é movido por demonstração de poder. Ainda ele diz: olha aí os reinos do mundo, eu te darei se tu me adorares. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Mostrando que a glória de Deus, a adoração a Deus é o que move até mesmo o Filho de Deus. Então o impulso diabólico é esse que quer mostrar o homem superior, quer mostrar o homem rebelde, que faz aquilo que ele quer e não o que Deus quer, mas isso só leva à autodestruição. Porque o diabo disse: mostre poder pulando daí de cima. E se os anjos não chegassem? Muitas pessoas são iludidas pelo inimigo. Ele continua oferecendo como ofereceu a Cristo: fama, poder, autonomia. Mas as pessoas que entram por este caminho de seguir as suas orientações ou fazer um pacto com ele, só terminam mal, só terminam destruídos, só terminam da pior maneira possível, porque isso que ele faz. Em Marcos capítulo 9, Jesus vai libertar um menino dominado por um espírito maligno. E o que aquele espírito faz com aquele menino? O pai dele conta para Jesus: ora lança ele no fogo, ora lança ele na água, lança ele por terra, ele se machuca. Quando você olha o endemoniado gadareno lá de Marcos capítulo 4, ele se corta, ele anda nos sepulcros. Por quê? Porque a atuação do inimigo na vida do homem é somente para destruição. É somente para tirar a sua dignidade. A ideologia que vem do diabo, a ideologia demoníaca, é uma que leva o homem apenas a se destruir, a se degradar, a se diminuir e a se mutilar. Esta é a ação do inimigo sobre a vida das pessoas. A ideologia que defende a morte de uma criança no ventre da sua mãe, ainda mais por métodos terríveis que nós não consideraríamos fazer num adulto. Injetar uma solução venenosa para que ele morra envenenado. Chupá-lo através de um instrumento que arranca-o por partes. Isto não é uma ideologia nem humana e muito menos divina. Isso é uma ideologia diabólica.
levar as pessoas a se mutilarem, cortarem os seus corpos, tirarem partes do seu corpo porque acham que aquilo não combina com o que está na sua cabeça. E quantas pessoas já não há arrependidas, porque nasceram com o corpo de mulher, mas achavam que eram homens, retiraram os órgãos femininos, às vezes numa idade tão nova, quando não tinha ainda nem sabedoria para tomar decisões. Mas a ideologia movida pelo diabo quer que os pais sequer sejam consultados na hora de uma criança tomar uma decisão dessa. E agora, chegando à idade adulta, pessoas se viram mutiladas. Mulheres que se descobriram mulheres de novo, mas agora não podem amamentar porque não tem mais as glândulas mamárias, tiraram. Se vocês pesquisarem, logo no início do surgimento desta ideologia de gênero, houve um médico que fez experimento em 2 crianças gêmeas e em seus irmãos. E o resultado é que todos aqueles meninos se suicidaram quando chegaram na idade adulta, porque não aguentaram viver dentro daquela realidade que estava lhes sendo imposta. Porque na realidade isso não é algo nem natural do homem, e nem muito menos é aquilo que reflete a imagem de Deus que nós fomos criados nela. Isso reflete tão somente uma ideologia diabólica que quer levar as pessoas a se diminuírem. Você já imaginou? O homem é a criação de Deus por excelência, é a coroa da criação. Deus criou os animais dando uma ordem, que a terra produza animais segundo a sua espécie. Mas ao homem ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus soprou no homem o seu espírito, que lhe deu ao homem uma porção eterna que nenhum outro animal tem. Mas alguém diz: eu não sou um homem, eu sou um gato, eu sou uma cabra. Isto é, alguém que está se degradando, se diminuindo. Houve um cidadão japonês que a mídia propagou que gastou vários milhares de reais para ficar parecido com um cachorro. Orelha, focinho, rabo, para ficar parecido com um cachorro. Ora, meu amigo, se você quisesse fazer uma cirurgia para ficar pelo menos parecido com um galã de cinema, vá lá que seja, você está se valorizando. Mas você fazer cirurgia para ficar parecido com um animal que é inferior ao homem na criação de Deus, isso é uma degradação que somente uma ideologia demoníaca pode colocar na cabeça de uma pessoa. O apóstolo Paulo nos avisou: não sabeis que vós sois o templo de Deus, ele diz em 1 Coríntios 3:16, e que o Espírito de Deus habita em vós. Mas no verso 17 ele avisa: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E quantos não estão aí destruindo o seu corpo, destruindo a imagem que eles foram criados, como se pudessem mudar isso. Se morrerem e daqui a 100 anos fizerem o exame de DNA, isso vai revelar a sua verdadeira identidade, porque ninguém pode mudar aquilo que ele nasceu para ser. Agora veja, queridos irmãos, que nós podemos e devemos discernir qual é a ideologia que move as pessoas. Existe uma agenda mundial que quer que todo mundo aceite essas coisas como sendo a expressão da verdade, ou da nova verdade, do novo normal. Mas nós jamais podemos fugir daquilo que é a sabedoria que vem do alto, a palavra de Deus revelada para nós, que nos orienta naquilo que nós devemos viver, porque nós precisamos, queridos, discernir que espírito está por trás das ideologias. 1 Coríntios 12, verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: ninguém que tem o Espírito de Deus pode dizer Jesus é anátema, ou Jesus é maldito.
Agora, ninguém que tem o Espírito, ou melhor, ele diz, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Quando você vê alguém dando glória a Deus, é pelo Espírito Santo. É a sabedoria do alto que está movendo ele, que está levando ele a viver essa vida. Quando você vê alguém degradando Jesus, e nós temos visto isso das muitas maneiras, nas artes, ou naquilo que alguém chama de arte, nas exibições cênicas, nas peças. Recentemente, em plena abertura de uma Olimpíada, uma paródia de uma cena de Jesus, feita com pessoas que na realidade, de maneira nenhuma, acreditam no Filho de Deus. Quem está por trás dessa ideologia não é o alto, nem é mesmo o homem, mas é o diabo que leva as pessoas a não somente desviar-se da verdade, mas agredir a Cristo, agredir a fé, zombar da fé, como se isso fosse algo normal. O apóstolo João, escrevendo na primeira epístola, capítulo 4, verso 3, melhor dizendo, ele diz: todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, que já está no mundo. Pessoas que negam Jesus, que negam até que Jesus existiu, que negam que Ele é o Filho de Deus, ou que simplesmente fazem piadas blasfemas com Jesus. Nós precisamos buscar e entender, queridos, que a palavra de Deus nos ensina sobre discernir a verdade e viver de acordo com ela. Há uma sabedoria que vem de Deus para nós. Ela nos ensina como devemos viver. Nós precisamos ler mais a palavra. Nós precisamos estudar mais a palavra. Que bom seria se nesta noite, todas as noites, no culto de ensino, a igreja estivesse lotada. Porque nós precisamos cada vez mais da palavra de Deus. Porque nós já vimos que a ação do diabo é um engano. E ele age de maneira sutil. É uma cena num filme, numa novela. É uma palavra, é a opinião de um influencer. É uma coisa que parece simples e as pessoas vão aceitando e daqui a pouco estão concordando com isso. Até mesmo nas séries, novelas e filmes, eles muitas vezes colocam uma situação que daqui a pouco você está torcendo pelo bandido, que daqui a pouco você está torcendo para um casal de pessoas que traíram seus cônjuges darem certo. Não, porque o marido dela era ruim. Não, porque ela merece uma chance de ter amor. E daqui a pouco as pessoas estão aplaudindo o errado e estão considerando cafona o certo. Mas se nós não formos orientados pelo ensino do céu, será que nós podemos ser considerados cristãos verdadeiros? Alguém pode se considerar um cristão se em vez de obedecer a palavra de Deus, ele obedece à ideologia dos homens ou à ideologia dos demônios que querem destruir aquilo que Deus nos fez e quem nós somos? Nós precisamos ser guiados pela verdade da palavra de Deus, queridos, porque se não formos, nós logo estaremos sendo guiados pela mentira dos homens ou pelo engano de Satanás. Que nós possamos, como crentes, cada dia tomar mais a palavra de Deus para a nossa orientação. Porque se não somos conduzidos por uma vida de temor a Deus, logo nós estaremos seguindo o padrão humano de egoísmo. Primeiro eu, o que vale a pena, o que importa é ser feliz. Tudo por dinheiro. O que vale a pena é você ter sucesso. Vale a pena qualquer coisa para ter curtidas, para ser uma pessoa famosa. E quantos não estão abrindo mão da verdade da palavra de Deus para se tornarem mais aceitáveis, para se tornarem mais aplaudidos? Há uns anos atrás eu estava vendo um programa de TV
com um suposto cantor evangélico. Eu me dou ao direito de inserir o suposto, porque ele não estava ali mostrando a característica de um verdadeiro cristão. E a apresentadora de repente volta-se para ele e diz: mas sua igreja não é dessas que não aceita as pessoas viver do jeito que elas querem, não, né? E aí ele foi tomado naquela palavra, em vez de dizer assim: na minha igreja nós somos guiados pela Bíblia e pelo que ela diz. Ele disse: não, a minha igreja é uma igreja aberta. É uma igreja aberta. Conta-se uma história de um homem que foi expulso de uma igreja porque as pessoas não queriam ele lá. Ele não era bem-vindo. Ele não concordava com o que lá estava sendo ensinado. Ele não era uma pessoa bem-vinda naquela comunidade de fé, porque ele se mostrou uma pessoa completamente diferente. E ele vai pela estrada e dizendo: mas Jesus, não me deixaram mais ficar naquela igreja. E de repente ele ouve o Senhor Jesus dizer assim: não se preocupe não, meu filho, faz muito tempo que eu não vou ali também. Há muito tempo que eu não entro naquela igreja, porque nós não podemos deixar de crer e falar na verdade revelada na palavra de Deus. Ela é a instrução por excelência para a nossa vida. Aleluia! Não podemos deixar de falar da que a Bíblia nos ensina, queridos. Alguém pode não gostar, alguém pode chamar você de quadrado, pode chamar você de retrógrado, pode chamar você de atrasado, mas é melhor ser quadrado e subir para o céu do que descer redondo para o inferno, como alguém diz na propaganda por aí. Porque nós não somos sustentados pelas ideologias do mundo. Qualquer sociedade que se deixou levar por esse tipo de caracterização doentia chegou à sua destruição. Porque o Império Romano caiu? Porque começou a fugir pelo menos dos valores considerados tradicionais da família, da propriedade e de tudo mais. Porque tantas sociedades ruíram, impérios se acabaram. Quando você vai ver, não é apenas por questões econômicas, é principalmente por questões morais e por questões de princípios. Porque é que passados 2000 anos, e apesar de toda a perseguição, o povo de Deus continua firme, pregando a verdade, prosseguindo em direção ao céu. É porque nós somos guiados por uma palavra verdadeira, uma revelação que vem de cima e que nos sustenta para nós andarmos sem nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas seguindo firme em direção ao céu. Se não andarmos conforme as Escrituras, não podemos dizer que somos de fato filhos de Deus. Nós precisamos então olhar para nós mesmos. E não importa a sua idade, se você é novinho ou se você já passou há muito tempo dessa faixa etária. Nós precisamos olhar para nós mesmos. Como estamos vivendo? Qual a sabedoria que guia as minhas atitudes? Qual a verdade que orienta os meus atos? Pastor, então quer dizer que se acontecer uma coisa dessa na minha casa, de alguém não se identificar, de alguém mudar, de alguém não sei o quê, eu devo expulsar da minha casa? Não, você deve agir em amor. Mas acolher em amor não é a mesma coisa de aplaudir ou dizer você está certo. Acolher em amor é dizer: eu cuido de você, eu lhe amo, eu lhe respeito, eu oro por você. Mas a palavra de Deus diz como é que nós devemos viver. Aleluia. Que Deus nos ajude, que nós possamos discernir as ideologias que estão sendo ensinadas por aí. E tomar atitudes e fazer escolhas, não de acordo com elas, mas de acordo com a palavra de Deus. Antes de decidir se você vai ter amizade com alguém, antes de decidir se você vai apoiar uma causa, antes de decidir se você vai escolher alguém como seu representante, pense qual é a ideologia que está movendo esta pessoa.
Pense qual é a verdade que ele tem como o guia para a sua vida. Se ele for regido pela sabedoria do alto, amém. Seja amigo dele, apoie, siga, ajude, acredite, dê seu voto. Agora, se ele é regido por uma ideologia, por uma sabedoria que é contrária à palavra de Deus, tome cuidado. Tome cuidado. Porque aquilo no que nós investimos, nós estamos apoiando. Cada vez que alguém compra uma bebida ou um cigarro, ele está financiando a indústria que promove aquilo. Cada vez que você ajuda alguém que está seguindo o erro e querendo implantá-lo na vida dos outros, você também se torna cooperador ou cúmplice neste processo. Há uma sabedoria que vem do alto, é a palavra de Deus. Ela nos conduz a uma vida em gentileza, em pureza, uma vida pacífica, uma vida que honra e que agrada a Deus. Há uma sabedoria humana que leva as pessoas a viverem em egoísmo. Há uma sabedoria diabólica que leva as pessoas à autodestruição e à negação da verdade. Qual dessas ideologias está movendo a nossa vida ou guiando as nossas escolhas? Que hoje, queridos, façamos a escolha maior. Não há nenhum outro ponto de doutrina, de verdade ou de sabedoria para a nossa vida, senão a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, memorize a palavra de Deus, use a palavra de Deus, propague a palavra de Deus. Seja alguém que come Bíblia, não as folhas, mas as ideias. E seja alguém que fala de Bíblia. Coisa boa quando você encontra um crente que fala de Jesus, que fala do que ele faz, que fala da sua história, que fala do seu poder, que fala das suas verdades. Isso é uma coisa boa. Alguém pode não gostar, alguém pode dizer, mas fulano só fala de Jesus, só fala não sei de quê. Mas no dia que ele estiver doente, é para você que ele vai dizer, irmão, ore por mim. No dia que ele estiver em dificuldade, ou a casa dele estiver com problema, ele vai lá dizer, irmã, me coloque lá na oração de vocês. Porque ele não quer aceitar na verdade, mas ele reconhece, há um Deus que nos guia e que ouve a oração dos crentes. Há um Deus que fala na palavra e aqueles que a obedecem, vivem de acordo com a sua vontade e são abençoados por ele aqui nesta terra. E que cada dia, queridos, possamos assim ir tirando da nossa vida qualquer falsa sabedoria ou ideologia e sendo guiados pela palavra que vem do alto para nós andarmos de maneira a agradar a Deus, a honrar ao Senhor e a espalharmos essa verdade todos os dias da nossa vida. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, que esta palavra esteja guardada em cada coração e vivamos de acordo com ela.